Beleza, pessoal? Dando sequência então aí às nossas aulas de atualidades, vamos falar em mais um tema de política internacional, de relações internacionais, fundamental aí, que aparece em muitas provas de concurso público, né? E que independente, né, das provas serem, né, de atualidades ou definir notícias de 6 meses, 1 ano, 2 anos, ou não definirem prazo, ou a prova se chamar de conhecimentos gerais, né, a questão árabe-israelense aparece com grande frequência em provas de concurso, então a gente tem que tomar um cuidado especial, né, com esse assunto, né? Lembrando que, para além das questões de mais atuais, que nós também vamos conversar, é importante fazer um histórico, né, da questão árabe-israelense, exatamente para a gente conseguir compreender e poder interpretar aí nas provas as últimas notícias e o que vem surgindo na mídia aí sobre a questão árabe-israelense. Bem, então a questão árabe-israelense, ou as disputas, né, entre árabes e israelenses, né, tem um histórico, né, que a gente poderia dizer de 2.000, 3.000, 4.000 anos, né? A gente poderia dizer para vocês, não, se vocês querem entender o conflito árabe-israelense, leiam a Bíblia, né, Antigo Testamento. Bem, óbvio que a gente não vai chegar nisso. Então, o corte que eu faço, né, é exatamente esse corte aí a partir do surgimento do Estado de Israel e das discussões que envolveram o Estado de Israel, né, que vão de alguma forma catalisar e que vão levar, então, árabes e judeus a esse conflito que a gente pode dizer o conflito contemporâneo, as disputas contemporâneas na região. Então, questões históricas, questões bíblicas, né, isso não nos interessa, né? Inclusive nas provas de concurso não cobram, né, essas questões bíblicas, né? Imagina, né, a gente começar a aula, não, então quando, né, Noé teve seus filhos, não vamos parar por aí, né? Óbvio que não chega tanto, mas a gente consegue sim situar essa questão contemporânea a partir, né, desses debates em torno da criação do Estado de Israel. Até diria para vocês que o debate atual é o mesmo, né? É a questão do Estado, da existência do Estado de Israel e dos debates em torno da possibilidade ou da criação de um Estado palestino, né? Então, a discussão aí, pelo menos durante quase todo o século XX e na entrada do século XXI, está no mesmo ponto, é a mesma. Claro que a gente tem que ir atualizando aí, né, as rodadas da discussão. Bem, a questão que envolve o surgimento do Estado de Israel, ou que leva aí ao conflito, diz respeito exatamente porque na região, né, onde se encontra o Estado de Israel e se encontram os palestinos, é uma região aí de confluência, no mínimo, das 3 grandes religiões, né? Ou seja, e de 3 grandes, de 2 grandes etnias, 2 grandes povos, né, e 3 grandes religiões, né? Então, os judeus, né, e a religião judaica, os árabes e o islamismo, e ainda, né, a religião cristã, né? Então, a gente tem as 3 grandes religiões monoteístas e 2 vertentes étnicas, 2 povos, né, que acabam, então, se chocando na região, não só por uma questão religiosa. A gente tem que tomar um cuidado quando a gente explica isso, porque eu vejo são 2 explicações recorrentes sobre o mundo árabe. Primeiro, que petróleo explica tudo, disputa por petróleo. E segundo, que religião explica tudo. Bem, take it easy, né? Ou seja, petróleo explica em alguns casos, em outros nada. Religião explica em muitos casos, em alguns outros nada. No caso árabe-israelense, por exemplo, disputa por petróleo não tem nada a ver, né? Não tentem responder questões sobre o conflito árabe-israelense pela variável petróleo, porque não é ela que está em disputa, né? Aqui tem muito mais uma questão étnico, religiosa, territorial, né, do que uma questão envolvendo o petróleo. Bem, seguindo então, até 1918 a região então era de controle turco, né? Lembrando lá do desmantelamento do Império Turco-Otomano, etc., e a manutenção então de alguns territórios nessa região, e em 18, né, passa pelo controle da Inglaterra, né, que vai controlar exatamente aquela região onde hoje se encontra o Estado de Israel e onde estão os palestinos, né? Lembrando que a Inglaterra já tinha um plano, né,
pós Primeira Guerra, né? Lembrando que isso diz respeito então lá ao cenário da Primeira Guerra, exatamente de tentar estimular a vinda, né, de mais judeus para a região, né? Já que, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos na época teria aí mais ou menos 100 mil pessoas em assentamentos judaicos, né? E mais de 1 milhão de palestinos na região. Então essa ideia do sionismo, né, ou essa ideia de trazer os povos judeus de volta, né, e criar essa ideia do lar nacional, né, isso já vem desde um projeto da política inglesa pós aí, Primeira Guerra. Bem, entretanto, pós Segunda Guerra Mundial, lá com a criação da ONU e todos os debates do Holocausto, né, se pensa então nessa criação de um Estado judeu, né, vamos dizer assim, quase como uma forma de reparar, né, a perseguição de judeus, os crimes de guerra e etc. Né? Mas por isso que eu estou chamando atenção. É interessante dizer que já existe uma política sionista, que já existia um compromisso, por exemplo, partindo dos ingleses desde 18, né, desse retorno, né, dos judeus para a região, de criar esse lar, né, esse Estado Nacional judaico. Em 45, pós-Holocausto, claro que isso catalisa, que isso acelera, né? Apesar de que inicialmente, também em 45, se falava também na criação de um Estado árabe, né, de um Estado palestino-árabe, que também não se concretizou, né? Mas vai se concretizar exatamente a criação desse Estado judeu, né? O plano de partilha, então, foi traçado em 1947, falava lá no plano original da criação de um Estado judeu, de um Estado palestino e Jerusalém como cidade internacional. Óbvio, né? Jerusalém é essa cidade, vamos dizer assim, das 3 grandes religiões monoteístas, né? Então, uma cidade importante para várias culturas, para diferentes povos, então ela ficaria como uma cidade internacional. E a ideia, então, era de criar um Estado palestino no plano original de partilha e um Estado judaico. Entretanto, em 48 vai ser criado apenas o Estado judaico, né, a partir de um processo de dependência, né, e que gera, então, uma grande oposição dos países árabes, né? Não só palestinos, obviamente, né, mas sírios, jordanianos, egípcios, né, que vão se colocar contra a criação do Estado de Israel, né, e principalmente porque os povos palestinos, né, de origem árabe, de corte árabe, acabaram ficando deslocados, então, na região. Então, a primeira guerra e o primeiro conflito, vamos dizer assim, contemporâneo na região, vai ser exatamente envolvendo árabes e israelenses por causa da independência do Estado de Israel em maio de 48, né? De um lado, então, estava esse recém-criado Estado de Israel, e do outro, Egito, Iraque, Jordânia, Líbano, Síria, os membros da Liga Árabe. Então, a Liga Árabe vai, de alguma forma, se postar contra a criação do Estado israelense, né? E começa, então, toda essa ideia de defesa de uma causa da criação de um Estado árabe palestino, né? Um segundo momento de conflito, assim, eu estou pegando aqui pinçando alguns principais conflitos, vai ser exatamente a guerra lá de Suez, né, envolvendo os conflitos em torno do canal de Suez, né, do controle, né, do canal de Suez. Então, uma operação aí conjunta de Israel, Reino Unido, França, no qual, né, Israel invade, né, a península do Sinai, né, e as forças francesas e inglesas ocuparam então o porto de Suez. Isso se deu exatamente porque nessa reação árabe, na reação da Liga Árabe, o Egito tentou controlar então a região, tentou nacionalizar o canal de Suez, e então, conjuntamente com Israel, houve uma reação de Israel e conjuntamente uma reação de França e Reino Unido, né, pelo controle do canal de Suez. Um outro momento importante nos conflitos árabes-israelenses, em 64, a criação da OLP, né, que é a Organização para a Libertação da Palestina. Então, a criação da OLP faz com que esses países árabes, e principalmente os palestinos, então passem a ter uma bandeira, né, encampar de forma mais organizada, né, essas demandas pró-Palestina, né? Então, e ao mesmo tempo, a Organização para a Libertação Palestina, de alguma forma, vai militarizar alguns braços. Inclusive, muitos analistas dizem que exatamente aqui com a criação da OLP que os grupos terroristas começam, então, a surgir e a se estruturar no mundo árabe,
né, exatamente em torno, né, em função da causa palestina, e contra as intervenções estrangeiras e contra, né, de França, de Reino Unido, de Estados Unidos, e contra, né, a manutenção ou a criação do Estado de Israel. Né? Em junho de 67, a gente tem a Guerra dos 6 Dias, né, que vai ser um outro momento importante. Né? O Egito tenta controlar o Estreito de Tirã e, como resposta, Israel então faz uma ofensiva, né, forte contra o Egito e nessa chamada aí Guerra dos 6 Dias, que também envolveu ainda Jordânia e Síria. Esse momento da Guerra dos 6 Dias vai ser um momento de grande expansão. A gente aponta isso como um momento do imperialismo israelense, que vai controlar áreas aí do Egito, né? Inclusive vai estender seu domínio sobre o Egito, vai controlar a faixa de Gaza, né? Lembrando que o território de Gaza, né, que hoje é discutido aí entre palestinos e judeus, era originalmente um território, ou nesse momento era um território egípcio, e vai ser então conquistado por Israel. Então é ali, né, que Israel, de alguma forma, amplia a sua margem territorial e traz a faixa de Gaza para dentro do território de Israel. Né? Ao mesmo tempo ganha território na Península de Sinai, né, na Jordânia, né, que vai se criar então a chamada Cisjordânia. Então é assim também que aquela região da Cisjordânia passa a pertencer ao território de Israel e, né, controla o setor oriental de Jerusalém, né? Lembrando que Jerusalém então era dividida entre uma parte oriental e uma ocidental, ou seja, uma parte árabe oriental e uma parte judaica, né, que é a ocidental. Então eles controlam toda Jerusalém, né? E algumas partes aí da Síria, como por exemplo as colinas de Golã. As colinas de Golã são muito importantes porque é exatamente nas colinas de Golã que se dão as nascentes do Rio Jordão. Né? E toda essa disputa por essa região também diz respeito a questões econômicas, ao controle das planícies férteis. É a única planície fértil, com alguma fertilidade na região, né? é a planície do Rio Jordão, e as nascentes do Rio Jordão estão exatamente nas colinas de Golã, né, que ainda era território sírio e também vai ser anexado a Israel. Né? Então Israel tem um grande ganho territorial, anexando as colinas de Golã, anexando a faixa de Gaza e anexando a Cisjordânia como um território israelense. Lembrando que tanto na região da Cisjordânia, como na faixa de Gaza, como nas colinas de Golã, temos palestinos. Né? E aí a questão palestina vai ficando cada vez mais mais aguda em função, né, desse expansionismo, desse imperialismo israelense nesse momento. Em 1973 a gente tem a chamada Guerra do Yom Kippur, né, que é um ataque, né, árabe, né, quando os judeus comemoravam o chamado Dia do Perdão. Né. É engraçado, porque exatamente no Dia do Perdão, né, claro, engraçado bem, não tem nada engraçado nisso, né, mas é, como que a gente pode dizer, curioso, né, que os árabes escolheram exatamente o Dia do Perdão para um ataque aos judeus. Então, nesse ataque, a Síria recupera as colinas de Golã, o Egito recupera os trechos da Península de Sinai, né? E os israelenses, então, começam aí a se aproximar cada vez mais da sua relação com os Estados Unidos, inclusive com a ajuda dos Estados Unidos, revertem a situação, recuperando as colinas de Golã e mantendo o seu controle sobre o Sinai. Mas no final do conflito de Yom Kippur teve importantes modificações na geopolítica do Oriente Médio, né? Porque o Egito, por exemplo, esfria suas relações com a União Soviética, né? Lembrando que a gente ainda está falando do momento da Guerra Fria, né? E esses países árabes se aproximam da União Soviética, já que Israel, né, se aproximava dos Estados Unidos, né? E o Egito, aos poucos, nesse momento, vai se afastando da União Soviética e também indo em direção aos Estados Unidos, de uma proximidade com os Estados Unidos. E, ao contrário, por exemplo, a Síria vai cada vez mais aprofundando seus laços, né, com os soviéticos, né, então também polarizando, né, vamos dizer assim, dentro do contexto da Guerra Fria, as posições entre os árabes e os israelenses. Mas o interessante é esse movimento, né, que o Egito vai fazendo, de rompendo essa relação com o mundo soviético, né, e de se aproximando cada vez mais com os Estados Unidos. Em 79, né, a gente tem o acordo de Camp David,
né, onde o Egito então reconhece o Estado de Israel em troca da promessa aí da devolução de alguns territórios como antes da Guerra dos 6 Dias. Né? O interessante, então, é que o Egito vai ser o primeiro país, vamos dizer, árabe, né, a roer a corda, né, da OLP, a roer a corda da causa palestina e se debandar para o outro lado. Né? E ao se debandar para o outro lado, então, o Egito vai sofrer uma série de ataques dos árabes e dos grupos terroristas que estavam nascendo, então, naquele momento. Né? Como, por exemplo, o assassinato do Anwar Sadat, né, que era exatamente o presidente do Egito, né, que foi assassinado já pela Irmandade Muçulmana, que já atuava no final dos anos 70. Né, eles começam lá, como eu disse, aproximadamente em torno de 64. Né, e vai ser assassinado exatamente por ter traído o mundo árabe nos acordos, né, de Camp David. Né. Em 82 a gente tem a invasão do Líbano, né, pelos israelenses, conformando cada vez mais essa ideia do imperialismo israelense, a tendência de Israel de tentar controlar a região e de expandir seu território. Né? E é exatamente, por exemplo, aqui em 82 que surge o Hezbollah. Né? Quando o Israel começa a invadir a fronteira com o Líbano, né, há uma resistência árabe contra a invasão israelense, e uma das formas de resistência vai ser se criar grupos armados, e um dos grupos armados que são criados naquele momento é exatamente o grupo do Hezbollah, né, para proteger as fronteiras do Líbano. Né? Entre 87 e 93 a gente tem a primeira intifada, que é uma revolta popular aí de jovens, né, contra a ocupação de Israel na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Ou seja, lembrando que os territórios palestinos normalmente são relacionados, né, a esses territórios, o território da faixa de Gaza e o território da Cisjordânia. Né? E também, né, se caminha em direção, já no final na metade dos anos 90, né, do fim da intifada, há um acordo, né, chamado Acordo de Oslo, entre a OLP e Israel, né, para aquele famoso encontro entre o Bill Clinton, o Yitzhak Rabin e o Yasser Arafat, né, que botam então fim à intifada e passa aí por um período, né, que se sinaliza, né, então uma possibilidade de paz e de solução, de busca, né, de uma solução pacífica para a questão palestina. Lembrando que o resultado disso vai ser exatamente o assassinato de Yitzhak Rabin, né, por extremistas judeus que entenderam que Yitzhak Rabin, né, teria então feito esses acordos com os árabes, com os americanos, e não aceitavam os acordos, né, do fim da intifada, e acabou sendo assassinado. Né. Nesse momento também vai ser criada a Autoridade Nacional Palestina, então se caminha, é um passo importante para a criação desse Estado palestino, ou da ideia de um Estado palestino. Né. Ou seja, a Palestina então agora passa a ter uma representação oficial, né, que é a Autoridade Nacional. Inclusive, era uma representação, vamos dizer assim, reconhecida pela ONU. A ONU não reconhecia o Estado palestino, mas reconhecia uma autoridade oficial, que era a Autoridade Palestina, né, que coube ali naquele primeiro momento ao Yasser Arafat. Né? E aqui, então, a gente entra, vamos dizer assim, na questão mais, que a gente poderia dizer, contemporânea, né, ou muito mais próximo da atualidade, né, para a questão palestina. Lembrando que esse histórico é super importante para a gente conseguir entender algumas questões. Como, por exemplo, hoje, quando a gente vai falar da questão palestina, ou da questão árabe-israelense, se fala muito do confronto entre Israel e os palestinos, né, e a gente, às vezes, perde a dimensão do que são, né, então, esses grupos palestinos. Parece que os grupos palestinos são um grupo coeso, unívoco, uníssono, né, anda todo mundozinho de mão dada, né, nas campinas verdejantes, né, em torno do Rio Jordão, cantando We Are the World, ou coisa do tipo. Não, claro, óbvio que não. Né. Esses grupos também há dissensões internas dentro da Palestina, né, onde grupos mais extremistas e mais radicais, grupos mais moderados, disputam o poder. Né. Lembrando lá que com Yasser Arafat, né, e a criação da Autoridade Nacional Palestina, né, também vai surgir um grupo, né, chamado Hamas e um outro grupo chamado Al-Fatah. O Al-Fatah é um grupo mais moderado, um grupo que aceita uma certa negociação com Israel, etc. E o Hamas é um grupo muito mais radical, né, que para eles o Estado de Israel não pode ser legítimo, não pode ser reconhecido e que deve, ao contrário, deve ser combatido de forma radical. Então o Hamas adota aí aquela postura mais próxima do terrorismo, né, do radicalismo anti-judaico, e que não reconhece o Estado de Israel,
E o grupo Al-Fatah é um grupo mais moderado aí que busca até um certo reconhecimento. Hoje, né, a Autoridade Nacional Palestina é um cidadão chamado Mahmoud Abbas. Antes que alguém me pergunte, tem que decorar todos esses nomes? Não, não precisa decorar esses nomes. Mas é bom ter uma ideia, né? Quando a prova daqui a pouco fala em Mahmoud Abbas, está falando da Autoridade Nacional Palestina. Mas é claro que na maior parte dos cabeçalhos de prova vai dizer, o líder da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Ok, não, você não precisa decorar o nome, você precisa saber o que ele representa. Né? Então, Mahmoud Abbas é, né, o chefe da Autoridade Nacional Palestina, ligado ao grupo Al-Fatah, esse grupo mais moderado, né, e que de alguma forma tentam buscar pela via pacífica um acordo, né, das suas relações com os judeus e a criação aí de um Estado palestino. Né? O primeiro-ministro israelense hoje é o Benjamin Netanyahu, né? Então Mahmoud Abbas e Netanyahu, né, estão sempre aí negociando, né, junto com o Shimon Peres, né, então com o presidente israelense, né, estão aí sempre negociando a possibilidade de paz. Né? Lembrando que às vezes há avanços, há retrocessos, né, eles direcionam, né, pelo reconhecimento, pela paz, pelo cessar-fogo, daqui a pouco um lado rompe e assim vai. Né? Bem, entretanto, Mahmoud Abbas, mais recentemente, fez alguns movimentos, né, que são super importantes para as provas de atualidade. Principalmente, né, ele encaminhou à ONU, em 2013, né, o pedido de reconhecimento do Estado palestino, que foi chamado de Primavera Palestina, né, há uma alusão à Primavera Árabe. Lembrando que essa ideia de primavera é essa ideia do despertar dos povos reconhecendo, né, a sua autonomia, reconhecendo os seus direitos. Né? Então, a chamada Primavera Palestina vem exatamente nesse sentido que os palestinos, então, teriam se levantado para reconhecer a sua autonomia, para reconhecer os seus direitos, e o Mahmoud Abbas, então, pede na ONU, né, o reconhecimento do Estado palestino, né, e é óbvio que esse reconhecimento foi vetado, né, e foi vetado exatamente pelos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos vetou? Porque os Estados Unidos têm em Israel um dos seus principais aliados, né, na região do Oriente Médio. Lembrando que uma das propostas, né, era exatamente de que voltasse, né, as fronteiras como antes da Guerra dos 6 Dias. Ou seja, faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental, então formariam as terras desse Estado palestino. Claro que Israel e Estados Unidos foram contra, os Estados Unidos vetou isso no Conselho de Segurança, né? Mas o Mahmoud Abbas acabou fazendo uma outra manobra, né, que foi levar então a discussão, tirou do Conselho de Segurança, né, que é, vamos dizer, apenas 5 membros, um fórum muito mais fechado, e acabou levando, né, para a Assembleia Geral e principalmente para as instâncias da Unesco. Né? Na Assembleia Geral foi aprovado o reconhecimento do Estado palestino, inclusive o Brasil votou a favor, né? E a Unesco, inclusive, já reconhecendo o Estado palestino, inclusive destinando recursos para o Estado palestino, né? O que gerou aí todo um mal-estar na lógica internacional, porque Israel foi contra, os Estados Unidos foi contra, né? Estados Unidos ameaça não colocar mais dinheiro na Unesco, ou seja, ciência, tecnologia e educação importam para os Estados Unidos apenas, né, se a lógica internacional andar conforme eles querem, enfim, né? O que gerou uma grande celeuma e uma grande disputa dentro da ONU e entre Estados Unidos e algumas agências da ONU e alguns países, né? Inclusive o Brasil foi um dos países que capitaneou, né, o reconhecimento aí do Estado palestino. A gente viu a Dilma fazendo vários discursos, né, inclusive nas Assembleias Gerais da ONU a favor do reconhecimento do Estado palestino. Né? Entretanto, o Hamas, que é um dos grupos palestinos, é contra. É maluco isso, né? Porque exatamente a Autoridade Nacional Palestina consegue, né, através desses mecanismos, fazer isso, e o Hamas é contra. Por que o Hamas é contra? Porque, bem, primeiro que o grupo é radical, porque o Hamas diz, não, o problema não é reconhecer o Estado palestino, é que reconhecendo o Estado palestino, estamos reconhecendo o Estado de Israel. E o Hamas, né, prefere não reconhecer o Estado de Israel do que reconhecer um Estado palestino. E ele acha que esse caminho, né, é um caminho que, na verdade, apenas legitima Israel. Né? E que, na verdade, eles buscam, então, essa deslegitimação do Estado de Israel. Bem, a gente conversa um pouquinho mais sobre Palestina, essas questões árabes aí no próximo vídeo. Valeu!